Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 19 de março. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Rony Ramos, também jornalista aqui do Parlamento Catarinense. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Delona. Você que nos acompanha, lembrando que também estamos ao vivo, em sinal aberto, aqui na TVA, na região da Grande Florianópolis, também na região de Blumenau e no nosso canal no YouTube Assembleia SC. E se lembrando também que o programa Conecta também é transmitido pela Rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje aqui do programa Conecta falando da reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Também teve reunião da Comissão de Trabalho na manhã de hoje com a deliberação de alguns projetos de lei e os deputados aprovaram um projeto que altera os limites de repasse das transferências especiais voluntárias, que são aquelas transferências de recursos do governo do estado para os municípios. O objetivo é até aumentar um pouco a possibilidade desses recursos chegarem nos municípios. Aumentar um pouco e também continuar diminuindo a burocracia para que esse recurso chegue. Essas emendas, essas transferências, eram conhecidas antes como as transferências PIX, os PIX que o governo, ora, podia passar para os municípios, depois teve alterações por conta de normas federais e agora elas são chamadas transferências especiais voluntárias, as TEVs. Esse projeto de lei, ele amplia o valor até 5 milhões de reais descontados aí a participação do município. Muitos dos recursos que são do governo do estado precisam de uma contrapartida do município. Por exemplo, a obra custa 1 milhão e o município entra com 200 mil. No caso das TEVs, esse valor seria 5 milhões cheio de repasse do governo do estado e daí contando fora a parte, os recursos do município. A ideia é que realmente possa chegar um pouco mais de recursos lá. Esse projeto já passou na Comissão de Finanças, passou na Comissão de Trabalho e Serviço Público e já está apto a ser votado em plenário. É uma questão um pouco técnica, mas na prática também amplia essa possibilidade, como você já falou, Deluana, e essa ideia partiu justamente dos municípios que recorreram aos deputados estaduais para dar encaminhamento aí a esse pleito dos municípios catarinenses. Então, facilitando esse repasse e ampliando também a possibilidade do repasse ser maior ainda do que já é. A gente acompanhou essas votações realizadas nas comissões hoje pela manhã e conversamos com o deputado Thiago Zilli, do MDB, que foi o relator dessa proposta na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Ele conversou com a nossa reportagem. Acompanhe. A Lei 19.093 foi alterado para que o convênio que era no valor de 5 milhões seja no máximo 5 milhões por repasse. Facilita para a prestação de contas, facilita também porque é um convênio simplificado, é mais fácil de prestar contas e também para o governo do estado poder fazer a transferência para os municípios. Porque quando a gente está com uma obra em andamento, a população às vezes fica aguardando, esperando, e essa é uma medida, esse é um projeto que veio justamente para simplificar, agilizar a prestação de contas, claro, levando em conta também que tem que ter a transparência, tem que ter o devido cuidado para fazer uma prestação de contas bem feita. E isso que nós aprovamos hoje, acredito que os municípios vão ganhar muito com isso. A gente segue, então, acompanhando a tramitação desse projeto aqui na Assembleia Legislativa. E também durante a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, realizada na manhã de hoje, quarta-feira, os deputados aprovaram um outro projeto de lei que prevê a criação de entradas especiais, separadas, dando prioridade para pessoas com deficiência aqui em Santa Catarina, em lugares que estão realizando grandes eventos. Eventos a partir de 500 pessoas em lugares abertos ou fechados, de caráter privado, ou eventos de 1.500 pessoas para cima, que tem algum controle de acesso em eventos públicos às pessoas com necessidades especiais, Os PCDs teriam um acesso prioritário, um acesso exclusivo, é o que determina esse projeto de lei, que é do deputado Ivan Nates, se eu não me engano. Deputado Camilo Martins, Não, desculpa, é do deputado Camilo Martins, do Podemos, e que avançou aqui na Assembleia Legislativa com o objetivo aí de ampliar os direitos da pessoa com deficiência e também esse público teria um acesso prioritário também a qualquer tipo de emergência, seja nessas questões de acesso
a esses locais de evento ou, porventura, em qualquer outra necessidade nesses locais. É o que diz o projeto de lei que avançou na Assembleia. Isso, como o Rony falou, então, o projeto aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, ele segue tramitando aqui na Assembleia Legislativa, vai passar por outras comissões ainda antes da votação aqui em plenário, seguindo então depois para a sanção do Governo do Estado. A gente conversou com o deputado Camilo Martins, do Podemos, que é o autor dessa proposta, e ele falou um pouco mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. Todas as pessoas com deficiência em eventos acima de 500 pessoas, quem organiza o evento tem que fazer um acesso prioritário. Isso é feito para todos os eventos que têm área VIP, eles têm a divisão. Então, também não é tão difícil eles fazerem um acesso prioritário para as pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência. E hoje esse projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora na Comissão de Finanças. Eu não tenho dúvida que todas as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, eles são pessoas especiais e nós, através do poder público, temos que garantir um melhor acesso para essas pessoas. Cobertura completa aí da reunião de Comissão de Finanças e Tributação já está na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. E a Assembleia Legislativa está recebendo um grande evento formado por vereadores e também servidores das câmaras municipais aqui de Florianópolis. Vários assuntos em debates e um deles, como sempre, foi a situação das estradas aqui em Santa Catarina com foco na mobilidade. Foco na mobilidade, também na questão da infraestrutura das rodovias, que os vereadores, e gestores municipais têm trago à Assembleia Legislativa nesses dias de evento aqui da UVESC, que é a União Estadual dos Vereadores. Você já está vendo, conferindo imagens da abertura oficial que aconteceu hoje de manhã, nosso auditório Antonieta de Barros lotado, por vereadores e também servidores de câmaras municipais de todo o estado. Esse já é um encontro muito tradicional que ocorre anualmente aqui na Assembleia Legislativa e também é um momento de encontro dos vereadores que acolhem as sugestões e reclamações das comunidades e trazem até aqui a sede do Poder Legislativo Estadual e contam com o apoio de vários deputados, visitam gabinetes, visitam o nosso plenário e hoje de manhã um dos principais assuntos foi a questão da mobilidade da infraestrutura das rodovias, especialmente no interior do estado e também a nossa BR-101 na região do litoral norte, que já está colapsada há algum tempo e isso atrapalha o quê? A questão econômica, a questão logística e o escoamento da produção, tornando mais cara para o produtor rural ou para a indústria, que está lá na ponta para poder escoar o seu produto. É um evento grande aqui na Assembleia Legislativa que a gente já começou já na segunda-feira com o evento, o programa Qualifica, dos gestores municipais, e esse mesmo público já está participando, hoje também da questão do encontro estadual dos vereadores que a Alesc está sediando. Isso, como o Rony falou, então, no dia de hoje, o grande destaque foi a situação das rodovias aqui em Santa Catarina, essa questão da mobilidade em todas as regiões, do transporte de mercadorias pelas estradas catarinenses. Por isso, a reunião contou também com a participação do secretário de Estado da Infraestrutura, Jair Comper, e a gente conversou com ele, conversamos também com a Marcilei Vinhati, que é a presidente da UVESC, que é a União dos Vereadores aqui do Estado de Santa Catarina, e também com o deputado Marcos Vieira, que estava representando aí a casa, também conversando com a gente sobre esse evento e sobre essa situação da mobilidade aqui em Santa Catarina. Acompanhe. Olha, nós buscamos formação, qualificação permanente para os vereadores, sobretudo nesse momento que há uma entrada, uma renovação nas câmaras de vereadores, e a UVESC tem sido esse lugar de promover boas atividades de formação. Mas não só isso, nós aqui também discutimos temas relevantes ao desenvolvimento do Estado. A exemplo do que vamos fazer agora, discutindo as questões de infraestrutura, das rodovias da 101 Norte e também da 282, com a presença do secretário de Estado e outras entidades. O vereador está lá nas grotas, é realmente onde está o problema. Então, o vereador é o parapeito, é o espelho da sociedade, é aquele que vai defender. Por isso, estou muito feliz de poder vir aqui apresentar, em nome do nosso governador Jorginho Melo, as demandas e aquilo que nós estamos fazendo por Santa Catarina. E nada melhor do que a voz do vereador para chegar lá no município de Santa Catarina. Eu tenho dito reiteradas vezes
de que quando o cidadão está insatisfeito, o primeiro nariz que ele encontra para apontar o dedo é o do vereador, é o do vice-prefeito, é o do prefeito. Até porque o governador mora longe e o presidente da República mora mais longe ainda. Então temos que prestigiar, sim, a todo momento, os nossos vereadores e vereadoras de Santa Catarina. A cobertura completa desse evento que está reunindo os vereadores e os servidores das câmaras municipais aqui na sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis já está disponível também na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, e também tem cobertura das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. E o nosso colega Tiago da Luz já está aqui com a gente para trazer os destaques aí das redes nossas e também dos deputados aqui do estado. Verdade. Boa tarde, Delu. Boa tarde. Boa tarde, Rony. Tiago. Boa tarde a você que está conectado com a gente. Bem, hoje, deputado na rede, na verdade, é como a deputada Paulinha, do Podemos. Ela traz os detalhes do decreto do governo federal que regulamenta a proibição de celulares nas escolas. Aí um assunto que repercutiu bastante e a deputada ela destaca um projeto de lei de sua autoria para definir os protocolos a nível estadual. Se você quiser saber mais sobre esse projeto de lei da deputada Paulinha, é só acessar a sua rede social, o Instagram, que é o @deputada_Paulinha. Já o destaque das redes é sobre um projeto de revitalização da Praça Tancredo Neves, no centro de Florianópolis, que foi pauta de uma reunião entre a Alesc, Tribunal de Contas e Prefeitura de Florianópolis. Alesc, Tribunal de Contas, Alesc, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Prefeitura de Florianópolis. Isso mesmo. Este assunto, então, foi pauta dessa reunião e a expectativa é que as obras iniciem em janeiro do próximo ano e a praça contará com uma esplanada, um anfiteatro, área verde, quadras esportivas, fonte de água, né? Além disso, a estrutura deve ter 2 pisos subterrâneos com estrutura para 477 carros, 69 para motos e bicicletário. Então, uma obra bem importante. O deputado Júlio Garcia, que é o presidente da Alesc, ele ressaltou que a revitalização é para construir mais um equipamento importante aqui para a capital do estado. Então, os recursos eles vieram igualmente dos 3 poderes, né? Então, aí uma obra importante para Florianópolis e você pode ver os detalhes lá no nosso Instagram, que é o @AssembleiaSC. Por hoje era isso. Volto contigo, Delu. Ok, obrigada, Thiago da Luz, trazendo os destaques das redes sociais aqui dos deputados e também aqui da Assembleia Legislativa, que sempre cobre os assuntos que estão pautados aqui pelo Parlamento catarinense. Muito obrigada, então, Thiago. E a Assembleia Legislativa está sediando uma mostra institucional sobre o trabalho desenvolvido pela OVM, o Observatório da Violência contra a Mulher, aqui de Santa Catarina. O observatório que está instalado aqui na sede da Assembleia Legislativa e que reúne uma série de dados sobre o panorama, dando um panorama da violência aqui no estado contra a mulher. O observatório ele foi criado a partir de uma lei estadual, ele demorou até um pouco a ser instalado aqui na Assembleia Legislativa. Mas foi aí mais uma ação da bancada feminina colocando em prática e ele reúne todos os dados dessa questão, né, que Santa Catarina é um dos estados, infelizmente, que figura entre as primeiras colocações quando o assunto é violência contra a mulher. Essa amostra, ela traz os detalhes desse trabalho, uma linha do tempo também e os dados, né, que vem crescendo aqui em Santa Catarina. Só no ano passado, 30 mil mulheres pediram medidas protetivas e, infelizmente, 51 delas foram assassinadas. Você pode conferir essa amostra que ela faz parte das ações do Mês da Mulher na Alesc. Até o fim de março, o acesso é gratuito, das 7 da manhã às 7 horas da noite. É só chegar aqui no centro da capital, no Palácio Barriga Verde, a sede do Poder Legislativo, e você pode conferir esses números ou então acessar o site que está disponível através também do site da Alesc, você pode acessar por aí, ou então acessando ovm.alesc.sc.gov.br, ali já tem um panorama
da violência contra a mulher em Santa Catarina. Isso, como o Rony citou, então, a exposição que já está aberta aqui na sede do Parlamento Catarinense, em Florianópolis, na região central aqui da capital catarinense. A gente acompanhou esse evento de abertura dessa mostra institucional, realizado na tarde de ontem. Conversamos com a deputada Luciane Carminati, que é uma das deputadas aqui da casa e que integra também a Procuradoria da Mulher aqui no Parlamento, e também com a Anne Auras, que é a coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher aqui em Santa Catarina, e elas falaram um pouquinho mais sobre essa mostra e sobre a importância desses dados sobre violência contra a mulher. Acompanhe. Hoje o Observatório é o único no Brasil, no âmbito de assembleias legislativas, está servindo de experiência, está servindo de modelo para vários lugares. Algumas prefeituras do Brasil já estiveram aqui visitando, conhecendo. A própria secretária, a própria ministra das Mulheres já esteve aqui conosco também. E hoje a gente está dando um passo para dizer, olha, nós temos esses dados, esses números estão aqui, são dados oficiais. E mais do que um observatório, nós queremos políticas públicas. Então, também cabem nos números a seguinte pergunta: qual é o orçamento que tem para esta política pública ser desenvolvida em Santa Catarina? Quantas delegacias 24 horas nós temos? Quantos profissionais estão sendo formados, qualificados para atuar nesse tema? Qual é a integração que tem entre governo municipal, estadual e federal? Ou seja, o observatório levanta toda uma questão que significa a omissão do Estado em relação às políticas de proteção e defesa das mulheres. O Observatório da Violência contra a Mulher, ele vem dar efetividade para um dispositivo da Lei Maria da Penha, que é a lei que protege mulheres em situação de violência doméstica e familiar, que é esse dispositivo que fala que produzir dados sobre a violência, conhecer a violência, então, a gente saber a frequência, a causa, as consequências da violência é fundamental para que a gente possa pensar em políticas públicas, monitorar as políticas públicas, avaliar se elas estão sendo efetivas ou não. E a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural aqui da Assembleia Legislativa também esteve reunida na manhã de hoje e recebeu o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável. Ele veio aqui participar da reunião também, Rony, para discutir uma normativa que está em vigor aqui e que traz algumas alterações para os agricultores aqui de Santa Catarina, inclusive para aqueles que trabalham com a produção de suínos. É o deputado Emerson Stay, que está licenciado e que hoje aí ocupa a função de secretário de Estado de Meio Ambiente e Economia Verde, esteve aqui na Assembleia Legislativa participando de uma reunião com a Comissão de Agricultura e na pauta novas regras estabelecidas pelo Estado na questão do licenciamento ambiental de pequenas propriedades rurais. Uma preocupação dessa cadeia produtiva é tentar equalizar as regras do meio ambiente e também a cadeia produtiva, já que o pequeno produtor vive na pele essa condição de estar, ora, protegendo o meio ambiente, mas também não deixando de tirar da terra, da lavoura, enfim, da sua produção agrícola, o sustento. E um dos principais pontos debatidos foi a questão dos dejetos suínos de Luana. Santa Catarina é um dos principais produtores de suínos do Brasil e a gente sabe que essa questão dos dejetos impacta no meio ambiente, mas também onera a propriedade. Então, o que ficou decidido é que na próxima reunião do Conselho do Meio Ambiente, os representantes dos produtores suínos terão espaço de participação e de fala para tentar achar um meio termo e a Assembleia Legislativa aí mediando essa conversa. Legal, a gente segue acompanhando então esse assunto também importante aqui para o desenvolvimento de Santa Catarina e também para a manutenção aqui do nosso estado como ele é atualmente, né? A gente acompanhou também essa reunião da Comissão de Agricultura, conversamos com o Losivânio de Lorenzi, que é o presidente da Associação dos Criadores de Suíno aqui do estado, também com o deputado Altair Silva, que é o presidente da Comissão de Agricultura aqui da Assembleia Legislativa, e com Emerson Stay, que é o atual secretário de Meio Ambiente e Economia Verde aqui do estado, e eles falaram um pouco sobre essa reunião realizada aqui pelo Parlamento. Acompanhe. Essa certificação que estão falando dos caminhões, dos distribuidores de dejetos, porque está espalhando efluente, não é efluente. O dejeto ele tem que ficar 120 dias armazenado para depois ser espalhado na propriedade rural e ele é um adubo. Então a gente vê que essa oneração para que o produtor certifique o caminhão ou o tanque de distribuição, realmente ela é muito alta e vai sair muito dinheiro da propriedade que não tem a necessidade. Tanto o executivo como o legislativo, a gente quer que Santa Catarina vá bem, que o nosso produtor se sinta confiante, se sinta apoiado, que jamais se sinta
penalizado, mas tem algumas resoluções que às vezes não são debatidas o suficientemente. A exemplo da resolução 259 do CONSEMA de 2024, onde muitos produtores passaram a ser penalizados com cobranças que não estavam previstas. Por isso, a abertura desse diálogo, a gente ficou muito feliz com a presença do secretário Emerson Stein, que esclareceu, colocou à disposição, convidou o setor para estar na próxima resolução do CONSEMA, para passar as demandas do setor e como equalizar o desafio de produzir, preservar o meio ambiente e buscar o desenvolvimento sustentável. A convite do nosso presidente Altair Silva, da Comissão de Agricultura, de dialogar com o setor de criação para que a gente possa rever essa resolução 259 para não prejudicar nenhum setor agropecuário, nem agricultura e nem o meio ambiente. Lembrando que hoje, quarta-feira, dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Obrigado, Elana, pela companhia, só também aos ouvintes da Rádio Desk. Até a próxima. Uma boa tarde para todos.